Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal Sintonia dos Anjos Tarô. Faz um tempo aqui que eu lancei o canal, fiquei um tempo parado, fui estudar as outras coisas, mudei o nome do canal, antes era Anjos do Mundo, agora é Sintonia dos Anjos, né? E agora eu vou, assim, toda semana trazer aquilo que tá mais em evidência no dia a dia, para a gente saber, entender através dos números por que que aquilo está acontecendo, por que aquilo, as pessoas estão agindo daquela maneira e chegando aonde chega, tá bom? Então lá, aqui, todas, assim, eu vou trazer mais o que está em evidência e aquilo que também, se alguém me pedir alguma coisa, deixar aí nos comentários, mostra os números de fulano, ciclano, a gente vai fazer também, tá? Dentro daquilo, da formalidade, da imparcialidade e dentro do trabalho numerológico, porque aqui não tem, assim, lado nenhum, partido político, questão religiosa. Aqui é através do estudo dos números, os números vão mostrar aquilo que realmente está acontecendo, tá bom? Então é isso que vai acontecer. Lá no Instagram, sigam também Sintonia dos Anjos Tarô e Cíntia Viana Massoterapia, que nesse período que eu fiquei afastada, eu também fui estudar massoterapia e estou atendendo aí, juntando o útil ao agradável, a parte física e emocional das pessoas, aplicando a massagem e a terapia holística, tá bom? Acompanha lá também, Cíntia Viana Massoterapia, que tem muita coisa diferente. Bom, hoje eu vou trazer uma coisa aqui que faz desde a semana passada, que vem martelando, mostra os números, mostra os números, mostra os números dele. Então vamos falar aqui. Hoje eu trago para vocês a numerologia, o que os números dizem de Mauro Cid, tá? Na verdade, o nome completo dele é Mauro César Barbosa Cid. Então, eu fiz análise do nome completo de batismo e como nome conhecido. E é interessante, gente, porque assim, ele ficou mais conhecido realmente quando começou a estourar esses escândalos aí, né? Nessas bombas todas. Enfim, porque era assim, todo mundo dizia que ele estava sempre ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas eu, particularmente, eu nunca prestei atenção, né? Porque quando a gente vê alguém falando, discursando, a gente presta atenção na pessoa que está passando a mensagem, não quem está em volta. Então, eu comecei a ver, assim, o semblante dele, a fisionomia, depois que começou. Aí quando começou a aparecer as mensagens, né, de quando ele era o assessor, o braço direito, como dizem, eu olhava e falava assim, nossa, mas ele não tem a cara ruim assim, porque a minha intuição é muito assim, eu vejo interessante, eu vejo por essa região do rosto da pessoa, assim, né, como talvez falar, eu olho por aqui, assim, intuitivamente, talvez eu faça um breve mapa, né, do que a pessoa seja. E eu olhava para ele, eu via assim, eu falava, nossa, mas como pode, né? O rapaz parece gente, né, idônea, né, assim. Mas se juntar a tudo isso do que estão falando que está acontecendo é um pouco estranho. Desculpa que balançou aí o vídeo. Mas bom, bora lá. E aqui analisando, hoje eu fiz aqui a análise dele, analisando realmente, desde o nome dele, desde a data de nascimento, é uma pessoa, pelo nome completo assim, era uma pessoa equilibrada, uma pessoa inteligente, uma pessoa que gostava de novidades, uma pessoa ativa, não gostava assim de rotina, tinha várias ideias, ele tem uma facilidade muito grande de ter boas ideias, novas ideias para resolver os diversos tipos de problema, né? Ele tinha, assim, uma pessoa humilde, apesar, né, de ter o cargo que tinha, a patente que tem, ou
não sei se ainda tem, se continua. Então, mas ele tem essa humildade. E assim, ele entrou no exército, gente, em 1996. Em 1996, ele tinha apenas 17 anos, foi quando ele entrou para a academia. Então, assim, um adolescente praticamente. Então, é assim, dentro dessa coisa dele, que vem desde do nome dele, Mauro César Barbosa Cid, ele tem essa coisa de otimista, de correr atrás mesmo, de ter que passar por sacrifícios para poder crescer. Mas naquela época não eram sacrifícios assim do que ele está passando agora, né? Era sacrifícios assim, porque encarar uma academia de um exército não é fácil. Então ele deve ter passado por diversos sacrifícios para alcançar esse poder, né? Então ele tinha essa força, ele tem, na verdade, é dele, entendeu? Essa força de vontade, esse otimismo, uma pessoa do bem, ele é uma pessoa do bem, ele não é uma pessoa má. E calma, eu vou explicar aqui o que acontece. Então, no nome de batismo dele tem é uma pessoa que veio para ser paciente, equilibrada. Ele estuda muitas coisas, claro, para ser uma pessoa do exército com essa patente, eu acho que tem que ter muita análise crítica de tudo, né, para seguir nessa carreira. Então era isso. Quando ele adotou o nome Mauro Cid, deixa eu ver aqui. Quando ele adotou esse nome de ser Mauro Cid, ele se coloca aqui, ele continua com essa humildade, ele tem muito discernimento, ele sempre teve na vida dele, tanto pessoal quanto profissional dentro do exército, muito discernimento. E ele tinha na cabeça dele, né, assim, que o sucesso vinha através do conhecimento. Aquela batalha, assim, para ter esse reconhecimento, assim. Uma pessoa com o nome dele, no nome dele vem de ser uma pessoa vencedora, grandiosa. Tanto é que ele chegou aonde ele chegou com esse cargo de tenente-coronel, parece que ele tem. Então ele estudou muito, ele sempre foi muito interessado, muito estudioso e, claro, assim, em tudo tem as coisas que pode ter aquele jeitinho brasileiro, mas ele tem muito conhecimento, sabe? É uma pessoa de muito estudo, ele tem muito conhecimento e até então era uma pessoa do bem, assim. Na data de nascimento dele, que ele nasceu dia 17/5/79, ele tem apenas 44 anos. Na data de nascimento, é uma pessoa de grande... é uma pessoa versátil, entendeu? Ele é fácil de lidar com situações, tanto pacífica quanto situações problemáticas, mas também ele, devido ao conhecimento, à força de vontade, a boas ideias, a intelectualidade dele, ele se sai muito bem. Então ele pensa muito, ele analisa muito, ele tem esse senso crítico de análise para resolver problemas. Então essa delação, que quem é lá do meio dele tá até admirado, tem alguns falando que ele se tornou um traidor, mas não, ele não fez assim claro, uma pessoa se vê numa situação dessa, não acredito que deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente, né? Ele deve estar um pouco desesperado, mas friamente ele analisou muito bem para chegar nesse ponto que ele está agora, de aceitar, entregar tudo, aceitar, conversar, aceitar, fazer essa delação, que talvez não seja nem por conta de ter benefícios, né? Que a gente sabe, já vem do nome, delação premiada, é porque tem benefícios, mas nele não. O que aconteceu aqui?
Ele tá no ano 11. O ano 11 é a carta da força. Então, quando ele se viu e falou, pronto, agora deu ruim mesmo, né? Ele caiu a ficha, ele tá tendo compreensão naquilo que ele se meteu, entendeu? Porque na cabeça dele, ele, de certa forma, ele não fez... Ele é culpado totalmente, ele é culpado, tá? Ele tem bastante culpa. Só que foi o meio que ele vivia, a parte mais emocional e espiritual. Ele estava naquela energia que esses números aqui, tudo tem a parte positiva e a negativa. Então ele estava num meio que ele não tinha o equilíbrio mais espiritual. Então ele cuidava mais do intelecto, mais da parte material, mais da parte intelectual e esquecia essa parte espiritual. E naquele meio assim de energia negativa, com aqueles assuntos assim, eu só tô fazendo o que me mandam, que os números mostram isso mesmo, né? Eu só tô fazendo o que me mandam e talvez através de uma promessa, né? Isso daqui, ele não tem esse conhecimento, como ele era um militar, ele não tem todo o conhecimento, né? Porque ele tá ao lado do presidente, que ele tinha todo o conhecimento, ele não tinha. Então ele não tinha muita coisa, ele não sabia o que era certo, o que era errado. Então, realmente é aquilo, entrou de gaiato no navio, tá? Não foi totalmente na maldade. Ele sabia que até certo ponto estava errado, mas ele tinha um respaldo, porque alguém falava para ele. E aquela energia que ele vive naquele conluio, assim, de todo mundo fazendo, de todo mundo falando, o dia a dia era só aquilo, martelando, 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 ele acabou entrando, tá? Então ele realmente ele foi se perder o ano passado, tá? Em 2020, em 2018, ele foi nomeado em 2018. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Ele se viu, quando fizeram a proposta para ele, dele ser o assessor, tem um nome lá, não me recordo agora, ele é assessor direto do presidente, ele se viu assim, uma oportunidade de fazer coisa diferente, porque através do nome dele, através da data de nascimento, é aquilo que eu falei, é uma pessoa com muitas ideias, muito ativa. Ele estava num ano que ele não queria, estava se sentindo numa rotina. E quando chegaram e fizeram essa proposta para ele, de ser o assessor, ele falou, opa, eu vou ser agora, assim, eu vou ter muita coisa para fazer ao mesmo tempo e não vai ser um trabalho de rotina, né? Porque todo trabalho, assim, por mais interessante que seja, chega uma hora que chega numa rotina. E ele estava há muitos anos nessa rotina. Então aí veio essa mudança geral, que ele não teria rotina, que todo dia seria uma coisa nova. Aumentaram a patente dele, então aquilo encheu os olhos. Mas não assim, no começo, não queria levar vantagem nenhuma. Não foi pensando nessa vantagem. Foi pensando mesmo assim, em crescer na carreira, crescer pessoalmente, crescer o currículo dele, entendeu? Não é só que o meio, durante o passar, porque ele foi nomeado, gente, em 2018, o presidente já tinha sido eleito, mas não tinha tomado posse, tá? Então ele foi nomeado ali no finalzinho de 2018, e quando o presidente tomou posse, aí ele tomou junto, né? Porque é aquilo, é o braço direito, então vai um, vai o outro junto, grudado. E aí foi aquilo, foi se passando. Em 2020, ele ainda era aquilo, querer fazer tudo certinho, uma pessoa equilibrada, número 8, ele tá no número 8 ali, uma pessoa bem equilibrada, justa, com bastante paciência, apesar dele começar a ver... Opa, desculpa. Bati aqui, gente, o pé no tripé. Dele começar a ver que tem alguma coisa ou outra, mas
ele estava sendo ainda uma pessoa paciente, assim, buscando, estudando tudo, porque era uma coisa nova para ele. Ele estava encantado, entendeu? Era uma coisa nova, então ele analisava tudo, ele estudava tudo. E aí, com o passar do tempo, né, no meio de uma pandemia, que pegou todo mundo de surpresa e tirou todo mundo da rotina. Então, se ele quis sair da rotina, ele saiu em todos os aspectos mesmo, né? Aquela correria de pandemia. Então, em 2018 ele foi nomeado, em 2019 ele sabia que com essa proposta vinha muito conhecimento, muito merecimento. Enfim, em 2021 ele entra no ano 9, e aí que começa a apertar as coisas, né? O ano 9 representa a carta do ermitão no tarô. E o 9 é assim, é uma coisa que a pessoa, quando a gente está no ano 9, está com muita focado em estudo, em muita cautela, em muita análise. Só que aqui na numerologia, o que acontece também com o número 9? A pessoa começa a sofrer uma pressão, ele começa a ser muito cobrado. E a gente sabe, né, o que os superiores são capazes de falar pra gente. Então, ele era compreensivo e eles tinham muita certeza, os superiores dele, eles tinham muita certeza que ele era aquilo mesmo, o fiel escudeiro, o conselheiro, sabe, o homem de confiança. E aí, em cima disso, cobravam ele. Isso tudo, gente, pelo amor de Deus, eu tô falando o que os números estão me mostrando aqui, tá? Então, em 2021, que parece que para falar a verdade, eu não tenho acompanhado muito, que eu vejo mais assim por cima, porque me dá até dor de cabeça de acompanhar essas coisas, mas parece que foi em 2021 que o negócio começou mesmo a se agravar, né, nas coisas ilícitas, vamos dizer assim. Então, por que ele começou a fazer? Porque é aquilo que eu falei, ele estava no meio, ele se deixou levar, mas não pelo material, é mais pela parte energética, espiritual. E aí aquilo começaram a cobrar. Como? Como que você não vai fazer? Você é de confiança, você é meu conselheiro, você é meu braço direito, porque isso, porque aquilo. E uma pessoa que chega num nível desse, ela começa também, ela pode ser honesta, de um bom caráter, mas ela tem o ego inflado. É verdade. Por quê? Eu não vou fazer. Eu tenho que ser eu mais eu, entendeu? Então ele foi ficando naquele meio, e alguém prometendo, não vai acontecer nada, não vai ter nada. E aí foi em 2022 que teve essa virada de chave. O 2022, na vida dele, representa o número 10. O número 10 no tarô é a roda da fortuna. Roda da fortuna é o nome da carta, mas é uma roda. A roda gira. Tudo muda, é cíclico, entendeu? Só que às vezes não é só financeiramente, não é só pro bem, pode ser pro mal também. E como ele já estava com a energia baixa, nesse meio contaminado, ele querendo provar para ele mesmo e para os demais que ele era o bom, que ele era de confiança, que ele era o fiel escudeiro, que ele era o conselheiro, ele se embranhou nessas coisaradas erradas e aconteceu o que aconteceu, tá? Então é isso. Infelizmente, é triste, né? No fundo, analisando assim, como as pessoas se deixam levar, né? Tem cargo, tem fama, tem poder, tem a confiança de muita gente, porque não era só do presidente que nomeou ele,
que ele tinha essa confiança. Ele entrou um garoto no exército, 17 anos, né? E se perdeu dessa maneira. Por quê? Porque as pessoas, é o que a gente tem visto a cada dia, só dão importância no ter e não no ser, né? Esquecem, acha que isso aqui é só isso aqui, pronto, acabou. Aqui, o seu cargo, a sua casa, o seu carro, esse corpo, a gente está de passagem. Mas a energia que paira, por isso que às vezes todo mundo escorrega na vida, né? Às vezes a gente fala, meu Deus, onde que eu tava com a cabeça, né? Que eu fui acreditar, que eu fui falar, que eu fui fazer um negócio desse. Mas é por quê? Por causa de vibrações. E a vibração ali era muito pesada. E infelizmente ele teve essa rasteira mais pela parte energética. Teve aí um interesse material? Sim, teve, né? Que uma pessoa não entra 100% numa roubada dessa vibratoriamente, não é isso. Mas é assim, o que eu vi nessa análise assim é que era prometido muita coisa. E ele nesse interesse de crescer, de ser reconhecido, de análise, de buscar o conhecimento, ele entrou, entendeu? Infelizmente, ele entrou. 17/5, creio eu que é touro, né? Touro, não, ele é ariano ainda. Ele é ariano, né? Então, é isso. A análise que eu faço aqui é pelo nome como ele é chamado, como ele é conhecido, a data de nascimento. É engraçado, né? Assim, quando às vezes a gente olha a pessoa e fala, nossa, né? Como que chegou? Não é assim, invejosamente não, né? A gente vê, assim, que quantos que talvez entraram na academia junto com ele que não chegaram. Por quê? Porque é uma pessoa predestinada, entendeu? Tá aqui, ó, desde o nome dele, a data de nascimento, o nome que ele adotou para ser chamado, que ele podia ser chamado de Mauro Barbosa, César Barbosa, né? Não, mas ele adotou para ser chamado e conhecido como Mauro Cid. E a data de nascimento, o nome como ele é chamado, tá tudo interligado para isso ser predestinado. E infelizmente se deixou levar. Por isso que só agora, eu acho que depois da primeira prisão, parece que ele foi preso, foi solto, agora entregou documento, celular, enfim, não sei se tá solto, se tá no tornozeleira, não tenho detalhes disso. Eu tô analisando aqui a numerologia, o que os números que estão registrados no nome de batismo, na data de nascimento, passam pra gente. E agora que ele viu, meu Deus, assim, aonde que eu entrei? Entendeu? Então ele precisou disso para se reequilibrar, porque até então, parece que eu vi o primeiro depoimento, ele não respondeu nem quantos anos ele tinha, não foi? E aí ele não precisou de ninguém forçar não, viu, gente? Agora ele entendeu, a maturidade dele voltou para ter a visão e a compreensão do quão grave é a situação que ele tá. E agora, vendo que deu ruim, sabe, assim, tô me afundando na lama, e para salvar aquilo que ele ainda pode salvar, porque ele já foi afastado do cargo, ele ainda vai perder muita coisa ainda, né? Ele tem uma filha adolescente, de 14 anos.
ele tem uma pequenininha de 5. Então, ele se equilibrou. Esse período que ele passou, que não foi muito, mas que ele passou preso, e que agora ele está numa prisão domiciliar, ele está longe daquela energia contaminada, ele está se voltando para si. Então, ele está vendo, então ele está entrando, voltando para um estado de espírito de equilíbrio, tá? Esse equilibrando a energia, o espírito com a matéria. Então, ele está se reconectando naquilo que ele sempre preservou na vida, que era o conhecimento, que era a honestidade, o discernimento, a análise dos fatos para resolver as coisas. Por isso que ele fez essa delação. Forçaram muito para fazer com que ele fizesse essa delação premiada? Não. Foi essa os números mostram que foi essa reconexão, o reequilíbrio que fez ele assinar essa delação e contar tudo que tem que ser feito, mesmo sendo bom ou ruim. Ele vai fazer tudo que tem que ser feito, ainda para sair com a honra ainda, salvar aquilo que ainda resta para salvar. É assim que ele tá. Vou tirar as cartas aqui para ver a situação dele assim atualmente. Mauro Cid, Mauro César Barbosa Cid, Mauro César Barbosa Cid. Carta da morte, é isso que eu acabei de falar. A morte não é que ele vai morrer não, viu gente? Ele tá passando por uma transformação. Rei de paus e rei de ouros. Saiu aqui a morte, rei de paus, rei de ouros. Tá provado aqui tudo que eu falei, ó. A morte significa a transformação, a mudança. Precisa morrer aquilo que está em vigência até agora para renascer algo novo. Rei de paus é essa reconexão que eu falei do espírito, da energia com a matéria, com o físico, com o mental, tudo. Porque somos tudo junto, não é só a casquinha aqui não, tá? E o rei de ouros. Gente, as cartas não mentem também. Nessa conexão que eu acabei de falar, o que eu falei? Que ele parou para pensar e fez o que fez. É para salvar o que resta. Então, nessa mudança, vem aqui o rei de ouros, tá? Ele vai ser punido? Vai. Ele é culpado? É. Mas foi assim, foi um crime tolo. Ele entrou de besta mesmo, assim, sabe? Entrou de bobão. Achou que ou alguém prometeu, vai lá, faz, que não vai dar em nada, ou ele realmente, eu vejo um pouco dos dois, mas mais assim, inocentemente. É aquilo que o advogado dele falou. Ele só estava cumprindo ordens. E nessa transformação tudo, tem aqui o rei de ouros, que é isso mesmo, tá? Ele vai salvar o pouco que resta para ele, se salvar, só que ele vai fazer justiça com muita gente e com muita coisa. E é isso, pessoal. Hoje eu trago isso, os números de Mauro Cid. E se vocês tiverem alguém que vocês queiram saber dos números, deixa aí no comentário, clica, compartilhe. E se quiser uma consulta, meus contatos estão na descrição do canal. Se vocês quiserem saber o número de vocês, que essa análise é bem interessante. As cartas não mentem, não é uma coisa adivinhatória. Claro, responde. O que ela te perguntar, as cartas respondem. Mas a minha tiragem, o meu trabalho é terapêutico.
é aconselhamento, é como seguir o caminho com mais paz e leveza. Tá bom, pessoal? Então, até mais. Bom final de semana para vocês. E semana que vem tem mais vídeo. Vamos ver aí. Talvez Michele Bolsonaro? Vamos ver. Vou fazer aí, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.